Bem-vindo a mais um episódio do Fala LinkedIn. Eu sou o Pedro Caramês e todas as semanas trago aqui a este auditório muitas das coisas aqui sobre o mundo desta rede profissional LinkedIn. Estamos no arranque de 2026, entusiasmados e, enfim, embalados aqui perante mais um ano de desafios, um ano em que se acredita que o LinkedIn continua este processo natural de crescimento contínuo aqui acelerado e onde, como sabem, todas as semanas tentamos trazer aqui, sejam alguns conhecimentos e alguns conceitos e até algumas dicas e estratégias, normalmente em episódios a solo, mas também aqui, em alguns dos casos, com convidados que, de alguma maneira, melhor também trazem aqui também algumas das suas experiências e dos seus testemunhos sobre temas que, de alguma maneira, também vão sendo sugeridos por si, que está desse lado. Já sabe, se ainda não fez ainda não tomou essa liberdade, dou-lhe eu essa liberdade para o fazer, de clicar, seja no meu perfil do LinkedIn, seja aqui no espaço também do podcast, onde vocês podem colocar sugestões para trazer aqui a este mesmo espaço novos convidados para brilhantar e se calhar não ouvir este chato a toda a hora e segundo. Bom, sem mais demoras, eu trago esta semana uma convidada que é a Ana Filipa Lopes, eu já a vou apresentar, para falarmos um pouco sobre comunicação interna, um tópico que, como vocês sabem, traz também aqui sempre muitas coisas interessantes, muitas experiências diferentes. Já tivemos aqui outros, de alguma maneira, outros participantes e outros aqui convidados que também nos trouxeram aqui também outras experiências de outras tipologias de organização. Ana, um prazer imenso receber-te aqui no meu divã digital deste podcast Fala LinkedIn. Obrigada, Pedro. Bom ano, já agora. Estamos no início de janeiro, como tu próprio disseste, e, portanto, acho que ainda estamos dentro do prazo para desejar um bom ano. Um bom ano para ti, um bom ano para todos os ouvintes do teu podcast. Fala LinkedIn. Bom, já com as pessoas que vão ouvir, vamos ouvir se calhar no final do ano, também é um bom ano na mesma. Também é Exatamente, sem dúvida. Sem dúvida. Olha, Ana, gostava antes de começarmos aqui a trocar algumas figurinhas, como eu lhe costumo chamar, de poderes aqui deixar ao auditório um bocadinho quem és e que empresa também aqui representas. Já sabem, as pessoas que participam neste programa, que temos sempre disponível o link dos nossos convidados nas notas de apoio ao podcast. Portanto, se quiser ir acompanhar a página da Ana Filipa Lopes no LinkedIn, eu vou lá colocar essas mesmas informações. Então, Ana. Ora bem, começando pela minha apresentação. Eu sou licenciada em jornalismo, tenho 2 pós-graduações, uma na área da assessoria de imprensa e outra na área de marketing digital e social media. Atualmente, depois de ter passado pelo jornalismo e pelo cliente, mais recentemente, cerca dos últimos 10 anos, a minha experiência profissional passa muito por agências de comunicação. Atualmente trabalho na UpPartner, que é uma agência de comunicação e marketing 360, portanto somos cerca de 60 pessoas, trabalhamos em várias áreas da comunicação, desde o marketing digital, à parte de public relations, influencer marketing, eventos, ponto de venda, e atualmente o meu cargo na Partner é responsável pelo departamento de PR e influencer marketing. E porquê é que nós estamos aqui a falar hoje, Pedro? Porque... Ana, poderás eventualmente aqui os nossos ouvintes não ter percebido, portanto, no momento em que estavas a explicar o teu cargo, houve aqui um pequeno cortezinho, portanto, és, digamos aqui, diretora de PR, de Relações Públicas e também de Influencer Marketing, é isso? Pronto, exatamente. Eu sou responsável pelo departamento de Public Relations e Influencer Marketing, portanto, pelo próprio nome, acho que as pessoas já conseguem perceber que a minha área atualmente passa muito pelos públicos externos das empresas e das organizações. E, portanto, nós achamos que atualmente existe cada vez mais necessidade das empresas também passarem a comunicar melhor e de forma contínua e de forma profissional com os seus públicos internos, porque efetivamente hoje em dia as organizações passam por muitos desafios a nível de recrutamento, a nível de retenção e captação de talento, e portanto a comunicação interna é cada vez mais uma bandeira, um serviço
que nós sentimos cada vez mais necessidade de prestar também aos nossos clientes. Oh, Ana, já noutras empresas anteriores a esta também já tinhas vivenciado um bocadinho estas experiências, não é? Já fui responsável também pela comunicação interna de uma empresa que tinha cerca de 300 funcionários, espalhados por 5 regiões do país, portanto era um produtor de vinhos, e portanto logo aí foi um desafio bastante enriquecedor para mim, porque estávamos a falar de pessoas de várias origens, de várias regiões, com vários tipos de formação, e portanto a comunicação logo aí nessa altura, comunicação interna, já era muito desafiante. Neste caso aqui, com essa particularidade também de estares assim tão distante, o que tornava ainda esse caminho, se calhar, mais desafiante. Na atualidade, muito deste, digamos, universo de colaboradores estão todos geolocalizados mais ou menos no mesmo sítio, ou não? Ou isso continua, vocês têm políticas mais também de trabalho remoto ou até no cliente? Sim, nós atualmente na Partner trabalhamos em casa regularmente, ou seja, só temos a obrigatoriedade de ir uma vez por semana ao escritório e, portanto, as equipas nunca estão juntas no mesmo dia no escritório e, portanto, logo aí já traz outro tipo de desafio também. Uau, é isso que eu ia te dizer. A gente está aqui neste momento, já está toda a gente a dizer, deixa lá ver como é que... Olha, deixa-me só dizer-te que eu tenho que estar para aqui a chamar a Ana, na Filipa, portanto, vê lá. Filipa, pode ser Filipa, pode ser Filipa. Pode ser Filipa. A malta chama Pedro, mas eu também sou o Rui Pedro. Mas pronto, o pessoal nos vai dizer assim, descobrimos um segredo do Pedro que nós não sabíamos. É Filipa. Sim, é efetivamente um desafio quando tu não estás presencialmente 5 dias por semana com toda a equipa no escritório. E, portanto, tens que arranjar aqui muitos mecanismos que passam muitas vezes pela comunicação pelas chefias intermédias, portanto, a próprio departamento de comunicação interna de recursos humanos comunica muitas vezes com a chefia intermédia, portanto, com os responsáveis de cada departamento, que depois ficam responsáveis por transmitir essas informações e mensagens à sua equipa. Acontece muitas vezes também, aqui às vezes a multidisciplinaridade ou a multiplicidade de canais, né, de ferramentas de comunicação. Temos o WhatsApp, temos o Teams, temos o e-mail e, portanto, às vezes torna-se um bocadinho overwhelmed. Temos tantos canais de comunicação ao mesmo tempo para comunicar com os nossos colaboradores e, portanto, temos que definir aqui logo à partida regras muito específicas de utilização de cada canal de comunicação, para que isto também não se torne demasiado excessivo, nem demasiado... Mas, Filipe, nós aqui temos um desafio, digo eu, que é o desafio, se por um lado o desafio de manter a equipa naturalmente antenada e informada sobre tudo aquilo que se passa, mas por outro lado o desafio maior que estás também colocado é, como é que nós conseguimos criar aqui uma unidade e uma energia que obviamente passa para os projetos e passa para o exterior, não é? Como há pouco dizias, com as questões da empregabilidade e de outras áreas, como é que nós conseguimos envolver, mobilizar uma equipa que está fisicamente dispersa, não é? Para que ela, no fundo, vista a nossa camisola. Eu sei que é uma pergunta para 1 milhão de euros, mas pronto. Olha, Pedro, isso passa muito, obviamente, por momentos ou por criação de momentos de convívio e de interação físicos ao longo do ano. Ou seja, tivemos agora uma atividade muito, muito interessante no final deste ano. A nossa empresa tem um propósito muito de responsabilidade social para com a comunidade onde está inserida e, portanto, este ano o nosso jantar ou a nossa atividade de Natal fomos todos para um estúdio em Lisboa fazer bolos e broas com mel, portanto, o mel, já vou explicar o porquê do mel. E, portanto, foi um momento de interação, de entreajuda, de convívio entre a equipa e depois esses bolos e essas broas que nós produzimos, entre todos, foram distribuídos em instituições de solidariedade, nomeadamente que dão apoio à comunidade sénior.
E, portanto, foi um momento de partilha, de interação entre equipas, e tentamos sempre, ao longo do ano, ter este tipo de momentos para criar a tal unidade entre as equipas dispersas, que obviamente tem o seu momento, tem a sua importância. Muitas vezes não conseguimos ter toda a equipa presente neste tipo de eventos, é verdade, mas também é um momento que todos nós valorizamos, porque é efetivamente um momento em que conseguimos estar com todos os colegas que se calhar ao longo do ano não vemos presencialmente, não é? Ou seja, nós estamos em constante contacto diário uns com os outros através das plataformas que eu mencionei há pouco, e fazemos muitas reuniões regularmente, até porque temos muitos projetos que envolvem várias equipas, portanto não trabalhamos só em projetos individuais em cada departamento, e portanto estes momentos físicos e presenciais realmente têm muita importância e são muito valorizados por todos os colaboradores. Filipa, e quer dizer, toda esta, de alguma forma, digamos, todo este ativo e toda esta, digamos, sinergia que de alguma forma esperamos nós contagiante para todos, enfim, de cima a baixo, em termos da estrutura, depois vem um desafio também, que é um desafio importante, que é passar estas percepções também para fora, para o exterior, não é? De que forma é que vocês têm conseguido fazer isso, exatamente com o propósito e o objetivo, como há pouco dizias, que isso também de alguma forma passe para o exterior, exatamente digamos, o espírito e a cultura que de alguma forma se vivencia na organização e que tu também tão bem saberás como eu, durante muitos anos foi desafiante em muitas organizações que às vezes diziam o que se passa dentro de portas ficará dentro de portas, e portanto muitas das vezes não éramos incapazes de trazer esse contexto. Tens sentido esses desafios também? Lá está, quer nos projetos anteriores, quer também neste projeto atual? Pedro, eu acho que nós temos feito esse trabalho de forma significativa e eu acho que de forma muito eficaz. Nós na Partner, nós não nos escondemos atrás apenas dos números e da faturação e dos objetivos de crescimento económico, digamos assim, do negócio. Nós gostamos efetivamente de prestar um serviço ao nosso cliente e às pessoas que colaboram connosco, aos nossos parceiros, também de forma a contribuir e a devolver um bocadinho à sociedade tudo aquilo que nós podemos devolver. E, portanto, o que é que nós temos feito? Temos feito muito entrevistas, também principalmente com o nosso CEO. O nosso CEO, o Hélio Soares, é uma pessoa discreta, não é uma pessoa, se calhar, muito conhecida para a maior parte do público ou para a maior parte dos profissionais que trabalham na comunicação e marketing, mas é uma pessoa que cada vez que aparece com um propósito, e esse propósito é efetivamente mostrar que na Partner nós não somos uma agência comum, como tantas outras. E, portanto, ele tem dado algumas entrevistas a explicar também esta nossa gênese, estas nossas características. As nossas redes sociais também espelham cada vez mais a nossa essência enquanto agência e, portanto, sempre que fazemos este tipo de ações de índole de responsabilidade social e de contributo para a sociedade, nós também transmitimos isto nas nossas redes sociais. O nosso próprio website, cada vez que alguém nos procura a nível de futuros candidatos, futuros talentos, no nosso segmento de carreiras, explica muito bem qual é o nosso propósito, quais são os nossos valores, como é que nós funcionamos diariamente no mundo da comunicação e no marketing, e, portanto, nós temos primado sempre pela transparência. E acho que é isso que a maior parte das empresas muitas vezes se esquece de fazer ou que teme fazer. Filipe, eu também vejo, dentro destas dinâmicas, também vejo um bocadinho, às vezes aqui os dois comportamentos, não é? Portanto, por um lado, a organização que se calhar com falta desses valores e desses princípios, mas que procura transmitir
os meios princípios para o exterior, e portanto vemos às vezes uma imagem, digamos, para o exterior, uma imagem muito polida e tudo mais, embora sabes que, e pronto, conheces-me também aqui um pouco do contexto do LinkedIn, acabo por depois, muitas das vezes, percepcionar às vezes respostas da própria estrutura interna contrárias, ou seja, epá, é estranho que uma empresa com 400 trabalhadores, apenas 5, 7, 8 ou 10 colaboradores em 400 publiquem um determinado conteúdo na rede. Não é? Portanto, quer dizer, muito se calhar, digamos, indício de que efetivamente se calhar alguma dessa, digamos, vertente, digamos assim, que é comunicada não é bem, não é? Portanto, às vezes até, Pedro, nós soubemos primeiro nas páginas nos canais para o público do que soubemos nos canais privados, nos canais internos aqui. Não é? Portanto, nós temos um bocado estas duas realidades. Não é? Há empresas que às vezes comunicam de menos coisas muito incríveis que fazem dentro de portas, não é? E têm alguma dificuldade até em exteriorizar isso, seja, como tu acabaste de falar, pela voz e pela, digamos, pegada digital dos líderes, não é? Portanto, aliás, como tens sentido, nos últimos anos, os líderes têm-se também tornado líderes digitais, não é? Muitos deles, não é? Portanto, ou seja, eles acabam por ser também aqui, certamente estava já a falar do Hélio, acabam por ser também eles os pivôs, não é? De grandes dessa, digamos assim, se calhar os grandes porta-vozes dessa comunicação interna, não é? Desse espectro. Não te parece assim também? Sim, sem dúvida. Eu acho que os líderes devem dar o exemplo e devem ser, efetivamente, o porta-estandarte da cultura das empresas. Agora, esse papel ou essa função, eu acho que também tem que ser natural no líder, ou seja, torna-se muito difícil quando um líder não está predisposto a essa abertura e essa função no digital do mentalizar e do digamos, do direcionar nesse sentido. Eu acho que isto tem que ser muito natural na própria pessoa. Há pessoas que são mais extrovertidas, outras são um bocadinho mais tímidas. Há outros que acham que ao expor-se demasiado que se estão a tornar mais alvo de ataques, mas eu acho que é exatamente o contrário. Eu acho que quando uma pessoa está certa e está segura daquilo que faz e da cultura da sua empresa e os valores que representa, não deve ter medo de se expor, nem de mostrar o que é que faz de bem dentro de portas. Aliás, eu acho que quanto mais se escondem e quanto mais em silêncio ficam, mais o público interno e externo desconfia, não é? Hoje é o que eu digo, há de facto às vezes uma associação negativa e estranha, não é? Portanto, de repente, porque o indivíduo é portanto, um pivô também, lá está, um influenciador digital da marca, não é? Portanto, e de alguma forma vocês certamente também têm desenvolvido vários desses programas, eu também tenho desenvolvido à minha boleia também muitos programas de embaixadores internos da marca, não é? Hoje vemos muitos também através, lá está, mais uma vez, da rede LinkedIn, onde de facto vamos vendo muita desse, digamos assim, desse protagonismo. Vejo no teu caso, por exemplo, que, lá está, fruto desses princípios que vocês têm tentado consolidar na organização, que quando chamamos um bocado digamos, a este papel mais participativo do próprio colaborador, enquanto alguém que carrega e que carrega a nossa bandeira, que veste a nossa camisola, encontras desafios, dificuldades nesse processo ou não? Há sempre desafios e dificuldades em tudo na vida, não é, Pedro? Claro, nem tudo são rosas. Sim, agora como sabes, eu às vezes costumo dizer que são maiores desafios quando não tens essas equipas aculturadas, não é? E às vezes começas a casa pelo telhado, não é? Que é, ok, como é que eu quero criar aqui uma rede de embaixadores se eles não se identificam com a organização nem com os valores, não é? Quer dizer, há uma coisa precede da outra, não é? Exatamente. Ou seja, eu acho que a primeira tarefa a fazer, obviamente, é formar essas pessoas e envolvê-las na cultura e na tomada de decisão até das próprias empresas.
seja através de brainstormings, seja através de encontros one-on-one. Eu acho que a questão da escuta ativa é primordial, logo na primeira etapa, de tentar perceber o que é que essas pessoas sentem e pensam sobre a própria empresa e a própria cultura da empresa no seu dia-a-dia. Depois dessa fase inicial, obviamente, essas pessoas passam a sentir-se mais ouvidas, mais envolvidas, mais alinhadas com a própria cultura da empresa, não é? Aqui não nos podemos esquecer que sempre que pedimos feedback às equipas e aos nossos colaboradores, não é só pedir o feedback, não é só pedir opinião, é também se a nossa tomada de decisão ou se o caminho a seguir não for ao encontro das expectativas e do feedback que as equipas deram, temos que lhes explicar porquê. Ou seja, não podemos optar pelo silêncio, não é? Portanto, não podemos cortar ali o canal de comunicação. Temos que continuar a envolvê-las e explicar-lhes porque é que não fomos pelo caminho A e optamos pelo caminho B. Para que elas continuem a estar envolvidas, estarem alinhadas com a cultura da empresa. E depois eu acho que, mais uma vez, isto é natural na pessoa. E eu vou explicar porquê. Vou dar o meu exemplo. Eu estou há cerca de 1 ano e meio na Partner e há cerca de 1 ano e meio eu própria me tornei muito mais ativa no LinkedIn, por exemplo. Não só digitalmente falando. Exatamente, digitalmente falando. Ou seja, eu senti não só necessidade pela função que desempenho em ser essa tal embaixadora do trabalho que o meu departamento desenvolve, que a minha empresa desenvolve, mas também ser uma espécie de embaixadora de boas práticas para que todas as pessoas que me seguem ou que eventualmente me venham a seguir percebam que há coisas que elas próprias podem aplicar no seu dia-a-dia profissional. Portanto, eu digamos que me tornei embaixadora em 3 vertentes. A embaixadora do meu departamento, embaixadora da minha empresa e embaixadora da minha área de especialização. E, portanto, isto é um percurso natural, é uma necessidade que a própria pessoa sente em se tornar ativa, uma voz ativa no digital. E, portanto, eu acho que há aqui muito, obviamente, a ser feito, há muitos desafios que vamos encontrando ao longo do caminho, mas... Eu diria que, Filipa, uma cultura forte hoje é, de facto, aqui uma pedra basilar depois em conseguirmos estimular e atrair estes embaixadores, e lá está, alguns deles embaixadores naturais, porque já têm, de facto, aqui já são autoestimulados, muitas das vezes a criar essa, ou até como tu, a percepcionar, ok, eu tenho que ser um líder pelo exemplo, não é? Porque, eventualmente aqui, quer dizer, eu tenho que ser um walk the talk, quer dizer, se eu estou a estimular a minha equipa também a se tornar mais exposta, quer dizer, eu também tenho que ser, de alguma forma, também aqui pivô ou motor dessa mesma, não é? Aliás, em muitos dos projetos que fazemos desta matéria, hoje os CEOs e outros não podem dizer, bom, olha, não olhem para o que eu faço, nem para o que eu digo, que não digo nada, não é? Mas vocês quero que sejam ativos, não é? Até porque normalmente nestas situações, ao incentivarmos estes colaboradores, também é importante que eles de facto percebam aqui, digamos assim, que de facto todos ganhamos, não é? Quer dizer, aliás, toda a gente ganha com essa exposição e aqui a empresa também tem que mostrar e pôr um bocadinho de lado que, quer dizer, a prioridade obviamente é, como tu disseste aqui, vem isto, mas em muitas das empresas nem sempre isto fica bem percepcionado. Porquê? Porque uma Filipa mais exposta ou um colaborador mais exposto no mercado também fica mais, obviamente, exposto a eventuais ataques de outras naturezas. Eu costumo dizer também, não podemos hoje ter uma cultura de repressiva de ninguém abre a boca, vamos ficar todos fechados, portanto isto também não é, portanto este equilíbrio não é fácil e isso implica também que haja, como tu acabaste também há pouco, logo no início de dizer, de termos aqui vários canais de comunicação e várias ações que sensibilizam, e demonstram eventualmente aqui o potencial que temos de sermos uma empresa também socialmente conectada, passando direta ou indiretamente os valores da cultura de onde essas pessoas estão, não é? Sem dúvida, Pedro. Eu acho que a questão dos embaixadores da marca
serem os próprios colaboradores da empresa ou da marca, isso traz muitas vantagens. Traz vantagens a nível de exposição da empresa para o exterior, inclusive pode trazer vantagens na captação de novos clientes e novos negócios, não é? Porque nós não conseguimos seguir toda a gente, nem toda a gente nos chega a nós. E, portanto, se nós tivermos várias pessoas a fazer esse trabalho de embaixadores da marca, conseguimos chegar a muito mais prospects, a muito mais futuros clientes, a muitos mais futuros parceiros. Muitos colaboradores estão em nichos, não é? Portanto, estão em nichos específicos. Exatamente. Isso é quase a mesma coisa. Jovens, não é? Termos os nossos jovens, muitas das Exatamente. vezes, hoje captar talento, não é? Muitas das vezes estes nossos jovens, que são embaixadores também nas suas comunidades, não é? Aliás, cada colaborador é um embaixador na sua própria comunidade, não é? Seja ela de classe, de especialidade, de região. E temos vários exemplos desses no LinkedIn. Eu sigo vários jovens na casa dos 20, 30 anos, que já estão em grandes empresas e que entraram nessas empresas muito jovens e que atualmente já estão em cargos intermédios e que efetivamente se tornaram verdadeiros embaixadores das marcas. E, portanto, eu acho que é muito positivo ter essas pessoas a trabalhar, de diferentes gerações, diferentes origens, porque efetivamente quanto mais pessoas nós tivermos nessa função, mais públicos vamos alcançar. Isso é a mesma coisa, por exemplo, uma marca que quer investir numa ação numa campanha de influencer marketing e que só quer ir para um ou dois influenciadores de topo e esquece dos mercados de nicho, não é? Ou seja, o influenciador de topo efetivamente alcança muito mais gente, mas se calhar não tem um público tão fiel, não tem uma comunidade tão fiel. E às vezes esses embaixadores que estão a entrar no mercado profissional, efetivamente tornam-se vozes muito interessantes para seguir, para terem atenção, e acabam por captar mais a atenção dos seus pares, não é? E, efetivamente, hoje em dia, e tu certamente melhor do que eu, porque contactas, se calhar, com mais empresas e mais realidades diferentes do que eu no teu dia-a-dia profissional, hoje em dia, captar jovens talentos é um desafio e peras, não é? É um desafio e peras. É verdade. Peras. E, portanto, ter essas pessoas com quem eles se identificam e que eles cheguem a fazer esse trabalho de embaixadores é efetivamente uma estratégia e uma abertura de portas que mais ninguém consegue fazer. É porque, Filipa, nós normalmente, eu costumo dizer, bom, na página, no LinkedIn temos uma página única, a página institucional, e depois temos 60, 70 outras páginas, neste caso perfis, que todas elas também com um potencial, aliás, e regularmente vão-se apresentando números sobre estas realidades, ou seja, hoje uma comunicação institucional versus uma comunicação semi-institucional, mas diluída por uma franja de colaboradores, tem hoje impactos, no caso dos colaboradores, 10 ou 20 vezes maiores do que o conteúdo, digamos, até porque também aqui tens essa percepção, e por isso também estás ligado à área que estás, do marketing de influenciadores. Portanto, as pessoas acabam por interagir mais depressa com outros utilizadores, com quem confiam muitas das vezes, porque sentem que estamos na presença de um par, de alguém que também é da minha idade, ou da minha, que é diferente de, digamos, aliás, e não é à toa que no caso do LinkedIn a rede privilegia muito mais o conteúdo dos perfis do que das páginas, não é? Sem dúvida, Pedro. Acho que essa questão humaniza as empresas, humaniza as marcas, torna-as cada vez mais acessíveis ao público no seu todo, no seu geral, e isso faz com que, efetivamente, mais talento, mais jovens, quando fazem as suas pesquisas, quando entram no mercado de trabalho, estejam atentos a esse tipo de empresas, a esse tipo de perfis, e realmente, ao perceberem que existe uma série de pessoas que dentro daquela empresa têm uma voz ativa e que transmite para o exterior a cultura da empresa, facilmente ou mais facilmente vão optar por se candidatar para esse tipo de empresas do que por uma empresa que não comunica,
que não se mostra, seja porque tem medo, seja porque ainda não chegou, se calhar, a essa fase a nível estratégico, e que não se mostra ao público. Não é? Filipa, e já estamos a caminhar aqui quase para o final. Meu Deus, parece que começamos há bocadinho. É verdade, é verdade. É verdade. Pá, deixa só dizer aqui que, entretanto, se alguém saltou aqui 3 ou 4 minutos à frente, estou a falar com a Filipa Lopes, da Partner. Estamos a falar sobre estes embaixadores aqui, destes embaixadores internos das empresas. E estava-te a lançar aqui também, ia-te lançar aqui o desafio para, seguramente, alguns dos decisores que ouvem aqui o Fala LinkedIn todas as semanas, enfim, religiosamente, estou a brincar, se calhar, não são religiosos. Virtuosos, porque és tu, ok? Tinham lido um apontamento teu na Marketeer a semana passada e agora vieram aqui. Estava-te a dizer, e dirigindo-te tu a eles, empresários que dizem, ok, Filipa, como é que ajuda-me lá? Pá, eu tenho aqui uma série não digo anticorpos, mas uma série de desconforto, porque de repente, quer dizer, estás a dizer-me que eu então vou estimular toda a gente a estar mais ativo. Então ajuda-me lá, por favor, a querer aqui um entendimento sobre que benefícios é que eu trago sobre isso. Já falaste alguns, mas ajuda lá estes empresários assim, em 3 ou 4 linhas gerais, a dizer assim, olha, caríssimos, hoje os embaixadores... Ora bem, então, senhores e senhoras decisoras e decisores, estar no LinkedIn ou estar no digital ou exporem-se para o público externo não deve ser um problema para vocês. Devem ter formação, obviamente. Há várias formações, seja de media training, seja de public speaking. Há várias formações que podem tirar para vos ajudar a criar mais confiança nesse âmbito. Da parte de digital, a vossa estratégia deve passar, em primeiro lugar, por identificarem as áreas em que querem ser ativamente porta-vozes, seja no vosso segmento de negócio, seja na área onde se movem, seja ligado efetivamente aos vossos interesses extra-profissionais. Devem ter uma voz ativa, regular, transparente, não devem ter medo de se expor e, essencialmente, devem ter confiança naquilo que transmitem para o exterior. E, portanto, confiem em vocês, confiem em nós, agências, que também estamos cá para vos ajudar no que precisarem, e mostrem-se e falem. Existe muita gente interessada em saber o que é que vocês pensam, o que é que a vossa empresa faz, e podem, com isto tudo, trazer-vos benefícios pessoais, profissionais, seja através de networking, seja através de novos clientes, seja através de captação de talentos para as vossas organizações. Portanto, não tenham medo de se expor. Filipa, ótimo, espetacular, fizeste aqui um acerto na mousse. O que é que são, antes deste processo todo de exposição para o exterior, o que é que para ti são elementos inegociáveis aqui? Portanto, ou seja, para este contexto agora de exposição para o exterior o que é que são elementos inegociáveis que têm que estar à cabeça antes de iniciar esta jornada de comunicação para fora? Há coisas que para mim são essenciais. Uma delas é falar a verdade. Falar a verdade, isto em qualquer relação, seja entre patrão e colaborador, seja entre marido e mulher, seja entre pais e filhos, a questão de falar a verdade, para mim é essencial. Seja de baixo para cima, seja de cima para baixo, seja para os lados. Portanto, falar a verdade para mim é essencial. A transparência é outra delas. Portanto, os líderes também têm dúvidas, os líderes também têm receios e, portanto, por que não partilhar com as suas equipas alguns desses receios e algumas dessas dúvidas? Porque isso torna-nos humanos, torna-nos mais iguais aos outros, portanto, permite que se quebre ali uma barreira
entre o superior, alguém que exerce um cargo superior ao meu. Portanto, isso liga as pessoas, isso torna-as mais ligadas e mais sintonizadas umas com as outras. Portanto, basicamente é isto, é pensarmos numa relação profissional como uma relação interpessoal entre marido e mulher ou entre pais e filhos. Portanto, é sermos transparentes, sermos confiantes, falarmos a verdade uns com os outros e também expormos um bocadinho. Porque não dizer que tenho dúvidas ou tenho receio que isto não funcione, porque isso não vem de mal ao mundo dizermos aos outros que temos dúvidas ou que temos receios, muito pelo contrário. Boa. Filipe, já fizemos aqui um tratado, literalmente. Até porque, sabes que o que eu acho muitas das vezes quando fazemos este tipo de trabalhos, e vocês na agência também se envolvem junto destas organizações, no fundo estimulando-as de facto a tentar passar para o exterior muito desta riqueza aqui, ou da expectável riqueza que haja dentro desta cultura interna, e que muitas das vezes, em alguns dos casos, deparamos com cenários mais desafiantes, não é? Porque uma forma, quer dizer, quando às vezes o cliente chega a vocês e nos chega a mim no sentido de dizer, ora bem, nós gostávamos de, Filipa, que vocês nos apoiassem aqui, queremos passar um pouco desta nossa cultura, o nosso employer brand está obviamente aqui muito, muito tenue, muito fraco, e de repente quando damos por ela e vamos buscar estes inegociáveis que tu estavas a dizer, e a coisa de repente apraz-se mais complicada e a gente diz, olha, desculpe, nós só somos da área da comunicação, peço imensa desculpa, mas olha, há questões culturais que nós, se calhar ainda não é o momento oportuno para chegarmos até vocês. Pá. A ideia foi gira, mas de facto, olha, estes negociáveis têm que ser primeiro resolvidos e se calhar daqui a meio ano ou um ano, quer dizer, se a malta anda à cabeçada ao soco, níveis de retenção baixíssimos e tudo mais, e a gente diz, pá, mas nós somos da comunicação. Uhum. Nós não fazemos aqui esse aconselhamento terapêutico ao diretor ou aos diretores ou a uma cultura que às vezes não existe ainda, não é? Não existe ainda. Sim, Pedro, isso passa muito, obviamente, também por cada um de nós trabalhar no seu autoconhecimento e na sua formação pessoal, não é? Nós estamos sempre, muitas vezes, à espera que os outros nos compreendam, sem nos compreendermos, se calhar, primeiro a nós próprios. E, portanto, se calhar o trabalho de base passa por aí, em trabalhar no nosso próprio autoconhecimento, na nossa própria formação, para que depois consigamos chegar aos outros. E muitas vezes o que eu sinto em líderes com quem trabalhei, é que as pessoas estavam muito, muito focadas em apontar o dedo aos colaboradores, sem se calhar fazerem um exame de autoanálise de coisas que elas próprias precisavam de resolver na sua personalidade ou no seu caráter ou na forma como comunicavam. E, portanto, se calhar esse trabalho tem que ser feito logo à partida, principalmente pessoas que trabalham em cargos de liderança. Uma pessoa que não se conheça a si própria e que não tenha bem ciente os seus valores, as suas mais-valias e também as suas fraquezas, porque, mais uma vez eu digo, nós não podemos ser bons em tudo, nem podemos ter certezas em tudo. Há sempre muitos momentos de dúvidas e incertezas em cargos de liderança e, portanto, trabalharmos logo à partida aí. Primeiro vamos nos conhecer, primeiro vamos tentar melhorar as nossas competências e a nossa... E numa fase tão complexa em que tu já tocaste o tema logo inicial, a questão da deslocalização dos colaboradores, de não estarmos todos... estarmos no mesmo sítio, como também é hoje o enorme gap geracional que traz aqui motivações muito distintas, quer dizer, e vocês na agência, nestas organizações hoje quase todas, com hoje um gap geracional gigante, não é? Desde os primeiros que
a chegar, os recém-licenciados, a malta já com 25, 30 anos portanto, de experiência profissional, e portanto este também, todas estas componentes trazem hoje de facto um ambiente, ser líder hoje, pronto, como era no passado, tinha outros desafios, este agora tem também outros desafios, não é? Sim, sem dúvida, Pedro. Eu acho que hoje em dia o mercado de trabalho, efetivamente, se calhar está mais desafiante do que nunca, porque temos várias gerações a trabalhar em conjunto, não é? Muitas vezes o que eu sinto também é que existe, se calhar, uma falta de vontade dos líderes perceberem essas diferenças geracionais, ou seja, acham que se calhar comunicar com alguém que tem 50 ou 40 anos de idade e, portanto, que já tem aqui 20 ou 30 anos de trabalho é igual, ou deve falar da mesma forma com esse tipo de pessoas como fala com miúdos que estão a chegar agora ao mercado de trabalho, com 20 e poucos anos, e, portanto, os desafios são imensos no mercado de trabalho, temos que nos saber adaptar a todos eles, pelo menos quem quer continuar a ter sucesso e a ter equipas motivadas vai ter que saber adaptar a estas diferenças e realmente é uma era, é uma altura em que já não basta essa questão de várias gerações trabalharem ao mesmo tempo, temos estas inovações tecnológicas constantes a ocorrer, que vão trazer também novos desafios, nomeadamente inteligência artificial, que já está a trazer muitos desafios, efetivamente, para o mercado de trabalho. E, portanto, como dizia o Darwin, na teoria das espécies, a espécie mais forte não é aquela que... não é a maior, nem aquela fisicamente mais forte. É aquela que realmente se vai saber ajustar e adaptar às alterações e às mudanças. E, portanto, serão esses profissionais que no futuro provavelmente vão subsistir e sobreviver e evoluir no mercado de trabalho. São aqueles que se vão saber adaptar a todas estas alterações. Bom, estamos a chegar ao fim deste episódio, hoje um episódio especial que contou aqui com uma convidada, a Filipa Lopes, da Up Partner. Já sabem que para quem assistiu também, nos notas de apoio a este episódio estarão os links, quer da empresa, quer também da Filipa, para que vocês possam agora acompanhar aqui também alguma desta jornada. Como vimos aqui, uma conversa que levou-nos aqui por vários cantos e recantos, que espero que tenha sido do seu agrado. Já sabe, se este episódio poderá vir a interessar ao seu líder, ao seu chefe, para eventualmente estimular uma cultura, se calhar a partilha da vossa cultura interna para o exterior, ou esta vontade enorme de termos aqui um contexto de alguma maneira de participação digital mais alargada. Já sabem, não hesitem, contactem seguramente que terá aqui boas e excelentes soluções também para isso, e também mais do que isso, mais do que o contacto, é o envio deste episódio e a partilha deste episódio com a sua chefia. Será seguramente aqui um bom convite para que ele possa ouvir um pouco mais, falar sobre tema aqui que nós trouxemos hoje aqui, esta importância desta comunicação interna e a forma como também a transpomos depois para o espaço externo. Filipa, foi um prazer imenso ter-te aqui neste meu sofá ou divã digital. Obrigada eu, Pedro, mais uma vez, pelo convite. Pelo convite. Já sabem, para quem está a assistir-nos, na próxima semana voltamos novamente aqui para mais um episódio do Fala LinkedIn. Até mais!